paz do Senhor. É sempre motivo de muita alegria nós estarmos na casa de Deus para adorar o Senhor, aprender a sua palavra. E eu quero desde já agradecer ao Senhor o privilégio de estar na sua casa. Agradecer também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton, a confiança, e a responsabilidade é muito grande neste culto. Nós estamos aqui e queremos ouvir o nosso pastor transmitir o ensino maravilhoso que nós temos recebido, mas também estamos para cooperar e ajudá-lo naquilo que ele precisar. E assim eu quero contar com as orações dos irmãos para atendermos a escala do nosso pastor, o pastor Ailton. Meus irmãos, abra sua Bíblia na terceira epístola de João. Terceira epístola de João, só tem um capítulo, 15 versículos. Nós vamos ler alguns versículos para abalizar essa reflexão. Começando no primeiro versículo, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amém? Queridos irmãos, as epístolas, no primeiro momento de crescimento da igreja do Senhor, os apóstolos se utilizaram dessa ferramenta, que eram as epístolas, para tratar aquelas situações, as dificuldades, os problemas que iam surgindo ali na igreja no seu primeiro momento. E graças a Deus por isso, porque daí o Senhor, o Espírito Santo, Ele deixou para nós riquezas inefáveis para a edificação da igreja em todo o tempo. Mas basicamente as epístolas foram produzidas para sanar essas adversidades. A epístola, por exemplo, escrita aos Gálatas, o apóstolo Paulo se empenhou em escrever para defender a igreja de um movimento chamado judaizantes, que tinha tomado conta daquela região da Galácia e que buscava levar a igreja, os crentes, a viverem de volta nos rudimentos da lei de Moisés. E o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas justamente para defender a igreja, para defender a doutrina. É ali que ele vai dizer: se um anjo descer do céu e vos anunciar outro evangelho, além do que eu já vos tenho dito, seja ele anátema. Então nós temos, por exemplo, as cartas escritas à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo também, que é o autor da carta, ele escreve para ensinar e vacinar a igreja contra o fanatismo religioso. E na epístola aos Coríntios, na carta aos Coríntios, nós ganhamos a maior e mais profunda definição bíblica do que são os dons espirituais. E está escrito lá na carta aos Coríntios, porque Paulo visava que aquela igreja crescesse no Senhor sem distorções. A igreja era rica em dons do Espírito, mas precisava aprender a deixar Deus usar, e não eles se usarem especificamente e criar uma situação de celeuma na igreja. Então, nós temos vários outros exemplos, poderíamos citar. O próprio apóstolo João escreve as suas epístolas, e um dos temas da epístola de João era a luta contra o gnosticismo. E ele escreve em suas epístolas as doutrinas básicas do Evangelho para defender a igreja contra o movimento gnóstico daquele tempo. E nós temos alguns exemplos em duas das epístolas de João. E a terceira epístola, irmãos, que é essa que nós lemos aqui nesta noite, o apóstolo João escreve mais especificamente a uma igreja e para tratar um assunto mais específico ali naquela igreja. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para nós vermos aqui a estrutura da epístola, que já por si só já nos ensina muita coisa.
são só 15 versículos, mas de uma profundidade muito grande, de uma riqueza muito grande. Então, quando o apóstolo João escreve a terceira epístola, ele está visando 2 temas específicos na sua mente. O primeiro tema é testemunho. E o segundo tema é saúde espiritual. Amém? Então, uma coisa está ligada à outra, porque quem tem saúde espiritual tem bom testemunho. Ou não é? Então, uma coisa está relacionada à outra. Quem não tem saúde espiritual, tampouco vai ter um bom testemunho. Ele está prejudicado no seu testemunho, na presença do Senhor. Então, nós temos, por exemplo, o versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrio até a própria verdade. Ele diz, nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Você vê ele repetir a palavra testemunho diversas vezes aqui, né? Então, mas como é que o apóstolo João ele vai falar disso? De saúde espiritual e testemunho. Observe a estrutura da epístola, que não foi uma coincidência, mas um propósito específico. A epístola está dividida em 3 partes. A primeira parte começa no versículo 1, que é dirigida a um homem chamado Gaio. O texto diz, repita comigo, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. E aí ele vai descrever a respeito de Gaio, né? Esse servo de Deus. Depois o versículo 9, vamos ler o versículo 9. Diz assim, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Então nós já temos aqui 2 figuras. Primeiro, Gaio. Segundo, Diótrefes, né? E agora o versículo 12, a terceira parte da epístola. Diga comigo, todos dão testemunho de Demétrio. Então, observe, nós temos 2 exemplos. Um exemplo positivo, que é Gaio. Nós temos, depois a segunda parte da epístola, que vocês vão ver aqui, um exemplo negativo, que é Diótrefes. E depois, e Demétrio? Demétrio, o versículo 11 diz assim, ó, amado, não imites o... Veja aí, repita comigo. Amado, não imites o mal, mas o bem. Pronto, então aqui o apóstolo João faz uma pausa, porque ele falou de Gaio, bom exemplo. Ele falou de Diótrefes, mau exemplo. Aí ele coloca lá, imites o que é bom e não o que é mal. Aí ele vai falar de Demétrio. Porque Demétrio é um exemplo naquela igreja de alguém que viu o que era bom, viu o que era mal e escolheu fazer o que é bom. E ele vai reforçar dizendo, Demétrio tem um bom testemunho, eu dou um bom testemunho, todo mundo conhece ele, o testemunho dele, ele reforça isso. Por quê, irmãos? Nós vivemos num tempo em que tem muita gente olhando para exemplos negativos. Ah, eu sou assim porque fulano é também. Aí se ele cair num buraco, você vai cair também junto com ele. E se ele estiver indo para um caminho de perdição, você vai também com ele? Não. Nós fomos chamados para olhar o bom testemunho de Gaio, olhar o mau testemunho de Diótrefes, olhar para Jesus e escolher o bom caminho. Não importa quem faz errado, não importa quem tem mau testemunho, sempre vai haver mau testemunho, porque o joio sempre estará no meio do trigo. Mas quem quer continuar sendo trigo aqui nesta noite? Deus nos chamou para servir e seguir o bom exemplo. Amém? Glória a Deus. Não importa quem você olhe de um lado, olhe do outro. Pode ser que todo mundo fique longe da vontade da palavra de Deus. Não interessa, eu vou servir ao Senhor.
Eu quero servir a Cristo, eu quero fazer aquilo que o Senhor ordena e nos orienta por meio da sua palavra. Eu vou fazer o melhor para Deus, porque a minha alma e a minha salvação é individual, é pessoal diante de Deus. Amém, irmãos? Então os irmãos entenderam aqui a estrutura da epístola, né? Ela está falando de saúde espiritual, porque você vai ver quando o apóstolo diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Diga comigo, saúde. Assim como bem vai a tua alma. Então, saúde espiritual. Ainda que aqui o apóstolo também está reforçando a saúde física, mas ele associa com a alma. A alma também tem saúde, a alma também fica doente, a alma também fica enferma. Mas desejo de Deus é que nós tenhamos saúde espiritual, estejamos bem. Deus quer que nós estejamos bem. Amém? Você pode dizer assim? Glória a Deus. Então, não é para quem está doente. Eu sei que todos aqui estão com saúde, mas é para a gente não ficar doente. Amém? Que existe remédio que você toma ele para não adoecer, não é? Tem a vacina, por exemplo, é um remédio que você toma ela antes de ficar doente, né? Então a palavra de Deus é isso. Tem hora que ela é uma vacina para a gente não adoecer. Amém? Irmãos, vamos falar do lado ruim primeiro. Do lado que não se deve aprender a seguir, a fazer. Porque quando alguém está doente espiritualmente, ele dá sinais. Assim como uma pessoa que está enfermo, seu corpo está enfermo, começa a dar sinal. Febre é um sinal, né? Falta de vigor é um sinal. A pessoa vai desfiando, às vezes vai emagrecendo. A doença está crescendo nele. Então, da mesma maneira, no lado e no aspecto espiritual, quando alguém não está bem, quando a sua saúde espiritual não está bem, quando ele não está bem diante de Deus, ele pode até tentar disfarçar. Ele pode até parecer que está muito bem. Ele pode fingir que está alegre, fingir que é espiritual, fingir que fala línguas, mas os sinais da doença vão aparecer. Silêncio total. Mas é vacina para nós, amém, irmãos? Então veja como o apóstolo João, ele faz questão de mencionar esses sintomas da falta de saúde espiritual de Diótrefes, que inclusive o nome Diótrefes significa aquele que é alimentado por Júpiter, que era um deus grego, deus daquele tempo, e o nome dele significa aquele que é mantido por Júpiter. Não quero dizer que o nome dele fez o caráter dele e fez a pessoa que ele era, mas coincidentemente no texto ele ganha esse nome, não é? Porque, irmãos, a doença espiritual é produto também de uma ação do diabo sobre a vida da pessoa, ou não é? Então, ele se alimenta e vai adoecendo e vai cada dia ficando pior o quadro dele, porque doença, se você não trata, ela vai se agravar e pode levar você até a morrer, ou não é assim? Então, veja, Diótrefes sofria de alguns sintomas. Veja o que o texto diz, abre a sua Bíblia, 3 de João, versículo 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não, diga comigo, não nos recebe. Diótrefes tinha algum tipo de liderança naquela igreja, é certo. Ele era algum tipo de líder, não vamos entrar nesse sentido, porque a palavra aqui não é para líderes, é para nós, crentes, todos nós, amém? E o que é que Diótrefes tinha? Primeiro, João diz que ele era insubmisso. Vamos dizer comigo? Insubmisso. Diótrefes não considerava a pessoa do apóstolo, nem quem ele enviava para ser recebido e tratado naquela igreja. Ele não tinha submissão à autoridade. Isso é um dos sintomas de enfermidade espiritual.
E não somente no aspecto eclesiástico, no aspecto de servir a Deus. Quem é doente espiritual, ele é insubmisso em todos os aspectos. Ele é insubmisso à mãe, a pai, a patrão, na rua, ao amigo. A insubmissão é um caráter, é um sintoma do caráter doentio dele. Então, irmãos, quantos casamentos não têm terminado e acabado por falta de submissão? E sabe que quando a gente lê a palavra de Deus ensinando nesse sentido, o apóstolo Paulo, falando na carta aos Efésios, no capítulo 5, ele vai enfatizar para o esposo e para a esposa dois aspectos distintos. Quando ele fala para o marido, ele vai falar sempre: ame. Você não encontra Paulo dizendo à esposa lá em Efésios 5, amai vossos maridos, amai, não encontra. Você só encontra Paulo dizendo ao marido: amai vossas mulheres, amai vossas esposas. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Ele vai falar sempre de amor para o marido. Mas quando ele trata para a esposa, ele vai tratar de submissão. Vós mulheres, sede submissas a vossos maridos. Isso é uma ordenança criada por Deus. Amém? E sabe o que nós estamos vendo no nosso tempo? Nós estamos vendo o diabo trabalhando para a destruição da família. E um dos aspectos da destruição da família é destruir os valores que a palavra de Deus estabeleceu para o casamento. Aí a primeira arma usada pelo diabo para destruir isso é que diz assim: nós mulheres somos livres, nós não devemos satisfação a ninguém, nós temos o nosso aspecto de liberdade. Calma um pouquinho. Submissão aqui não é opressão, submissão aqui não é humilhação. A Bíblia nunca ensinou marido nenhum humilhar sua esposa, machucar sua esposa, quebrantar sua esposa. Isso é pecado e a Bíblia ensina isso. Por isso que o texto diz: ame vossas mulheres. Porque se o marido ama, ele não explora, ele não humilha, ele não subjuga com rigor. Não. A submissão aqui é uma submissão totalmente diferente. Inclusive o apóstolo Paulo ensinou dizendo: vós mulheres, submetei os vossos maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Como é que a igreja se sujeita a Cristo? Voluntariamente, espontaneamente. Porque esse lugar é um lugar de honra dentro da família. E o que é que nós estamos vendo nesse sentido da insubmissão dentro da família? Né? Um movimento de rebelião dentro da casa. Verdade ou não é o que estou dizendo? E muitos casamentos estão terminando por isso. É um sintoma. Isso é insubmissão à palavra de Deus e insubmissão às verdades da palavra do Senhor. Amém? Então a esposa deve estar o quê? Submissa ao seu marido. Amém? Vou ficar aqui, porque senão vai ficar muito grave. Então, insubmissão, irmãos. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, Colossenses 3, versículo 20: vós filhos, vamos dizer comigo, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Olha, obedecei, filhos, obedecei. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 6 e 5. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Obedecei a vosso Senhor, o patrão, vamos colocar hoje aqui no nosso atualizando, não é? O patrão, o chefe, o líder, você está submisso. Obedecei, obedecei, obedecei. Mas parece que essa palavra agrava o coração e os ouvidos de muitas pessoas. Não fale em obedecer, não fale em se submeter, não fale isso, não fale aquilo, porque estão vivendo um tempo de rebelião, é um tempo de revolta. E a base do evangelho é obedecei, 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 obedecer, obedecer, obedecer. Todo crente convertido, em que o Espírito Santo tratou e trabalhou na vida dele, dá a ele um sentimento de obediência. Ele não sente dificuldade em ser obediente. Olha o que a Bíblia diz ainda em Hebreus capítulo 13, versículo 17.
Vamos dizer comigo, bem compassadamente esse versículo. Diga comigo: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha aí, obedecei a pai, obedecei ao patrão, obedecei aos vossos pastores. Precisa de ter um léxico aqui, ou um comentário de um grande teólogo para explicar essa frase, ou está claro? Porque tem pessoas que precisam, né? Eu quero saber o que é que o grego diz, não é bem assim, porque fulano de tal teólogo. Irmãos, obedecei, 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 obediência. Quer ver um versículo mais forte ainda do que esse aqui? Se você abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Aleluia. Versículo 32. Marca aí na sua Bíblia esse versículo aí. Encontraram? Agora repita comigo. Nós somos testemunha dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quem tem o Espírito Santo aqui? Quem tem o Espírito Santo? Quem tem? Deus só dá o Espírito Santo a quem lhe obedece. E quando a doença espiritual toma conta do crente, ele começa a entrar por um caminho de rebelião, de rebeldia, de desobediência. Olha aqui esse versículo, eu confirmo pela palavra. A primeira coisa que vai acontecer é que o Espírito Santo vai se ausentar dele. Porque o Espírito Santo só habita aonde há obediência. E em todos os níveis. Você canta no conjunto, obedeça ao maestro do conjunto. Eu não vou obedecer a ele, já está reprovada pelo céu. Quando você cantar a sua canção, não vai ser com a mesma graça e o mesmo vigor e a mesma virtude daquele que é obediente. Porque quando a serva H se sentiu-se oprimida, aí Sara castigou ela fugiu, o anjo encontrou ela, sabe para quê? Volta e te humilha debaixo da mão da tua senhora. Volta. Eu tenho promessa para cumprir, mas aqui eu não cumpro não, eu só cumpro na obediência. Volta, te submete à tua senhora, porque eu vou cumprir a promessa. Agora, se tu não for... Quer receber bênção de Deus? Obedece. Quer ser alcançado pela graça? Obedece. Quer ver Deus trabalhar por você? Obedece, 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 obedece. Seja obediente. Não deixe a doença de Diótrefes tomar conta da sua alma. Eu não vou fazer isso. Ninguém manda em mim. Manda. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, Diótrefes, primeiro sintoma da doença, da falta de saúde espiritual dele, era insubmissão. Não querer submeter, não querer obedecer. O apóstolo mandava os seus enviados, ele não recebe. Olha, irmão, eu estou falando do apóstolo João, irmão. Você sabe que o apóstolo João mandar uma pessoa, olha, estou mandando o obreiro tal, o presbítero tal aí, e o indivíduo lá diz assim, aqui você não entra, fica aí. É grande demais, não? Não somente isso, ele tinha também outra doença, outro sintoma de doença espiritual. Ele diz, a palavra diz assim, versículo de número 10, vamos ler? Pelo que, se eu for... trarei à memória as obras que ele faz,
Agora diga comigo: proferindo contra nós palavras maliciosas. Outro sintoma de doença espiritual. Quando alguém está doente espiritualmente, ele começa a usar de malícia, palavras maliciosas. E essa ferramenta aqui, irmão, destrói vidas. Olha, quando aquele homem, Jesus falando em Lucas, ele vai falar do Lázaro, o mendigo, e do rico. E os dois morreram no mesmo dia. Aí Lázaro, os anjos vieram receber ele, porque ele era pobre na terra, mas era rico no céu. E o rico era rico na terra, mas era pobre no céu. E o rico já aparece imediatamente no Hades, em tormentos, né? Então, Lázaro foi para o seio de Abraão, em delícias, em um lugar maravilhoso, né? Ele disse que tinha água, o céu é céu, né? Céu maravilhoso. E Abraão do lado de Lázaro, porque Lázaro na terra era mendigo, mas no céu ele era muito importante. E Abraão botou ele do lado. Senta aqui comigo, meu filho, você é muito importante. Lá embaixo ninguém quer saber de você, mas aqui você fica do lado de Abraão. Mas aquele homem, irmãos, ele era tão mau, ele era tão ruim, que até no inferno ele continuou com as mesmas características da soberba dele. Porque ele olha para Abraão, vê Lázaro, aí ele diz assim: Abraão, seu pai Abraão, manda que Lázaro, olha, irmão, dando ordem. Porque para o rico, Lázaro continuava sendo aquele mendigo da porta dele, que ele nem dirigia a palavra a Lázaro, ele queria. Irmão, olha, irmão, no inferno, estou falando que ele estava queimando no fogo. Manda que Lázaro molhe o dedo aí na água, essa água aí bonita, e pingue aqui na minha língua. Ó. A coisa que mais queimava naquele homem, que mais doía, que mais incomodava ele, era o quê? Tremendo isso. Ele não disse assim: molha a minha mão, meus pés estão queimando aqui. Ele disse: a língua aqui, ó, o negócio está ruim aqui, ó, a língua. Minha língua. Irmão, que coisa terrível é essa língua, não? Esse órgãozinho pequeno dentro da boca da gente, que a Bíblia diz que quem controla ele é varão perfeito, ó, perfeito. Glória a Deus. E Diótrefes tinha sintoma dessa doença espiritual, estava doente, tudo ele reclamava, tudo ele falava, palavras maliciosas, tudo ele achava defeito. Ah, porque está ruim, ah, porque fulano, ah, vê como ele falou, vê como ele fez. Calma, irmão, isso é doença. O Espírito Santo quer curar essa doença neste tempo, nesta época, nesta noite. Será possível que só tem defeito? Só tem defeito, irmão. Nada presta, nada funciona, nada está certo, tudo está errado, tudo está errado, tudo está errado. Será que é assim mesmo? Ou é porque a língua maliciosa está doente, enferma, envenenando e envenenada? Oh, aleluia. Taikamassuma nasce. Carai, meu suma nasce. Mas há um tratamento celestial. Oh, aleluia, um tratamento celestial. Tua língua tem que se abrir para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A língua tem que ser usada para bendizer. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, está perdoado, está tudo certo. Deus te abençoe. E assim, abre a tua boca para abençoar. Amém? Mesmo que você esteja sofrendo algum tipo de dano e alguém esteja fazendo alguma coisa ruim, Deus está usando essa pessoa para te aperfeiçoar. Então, abençoa. O Salmo 140 e o verso 11 diz: não terá firmeza na terra o homem de língua má. Está escrito. Vamos repetir para a gente gravar. Repetir é bom, né? Vamos repetir. Não terá firmeza na terra o homem de língua má.
Limpa essa língua, irmão. Purifica essa língua. Limpa depressa, porque senão vai dar tudo errado. E quando começa a dar errado, mas por que é que está dando errado, hein? Eu estou fazendo, está tudo dando errado. A língua. A língua, irmão, desse tamanho assim no corpo. Mas cria um problema sem tamanho. Ou não é? Aleluia. Glória a Deus. Provérbio 26:20 diz: sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Cessará a contenda. Amém? Então, Diótrefes era alguém que tinha esse sintoma, né? Palavras maliciosas, profere. Estou falando novamente do apóstolo João, irmão. O apóstolo do amor. O homem, um dos homens de maior intimidade com Deus e de maior revelação de Deus na Bíblia, porque ele recebeu o Apocalipse, ele foi só o escrivão, mas a Diótrefes achou o que falar de João, irmão. Imagine de mim. Imagine de nós. O homem achou o que falar do apóstolo do amor. Meu Deus do céu, não é sério isso aqui, irmão? Eu fico em casa assim meditando, às vezes até dou uma risadazinha assim, Jesus. Porque, irmão, para o maldizente não tem nada bom. Pode vir um anjo, o anjo vai descer, mas está muito branca essa roupa aí, está branca demais. O maldizente vai achar defeito em tudo. Não entendeu não? Vai ter defeito. E olha, escute, se você ficar querendo reger a sua vida pela língua do maldizente, tu vai cair no sanatório, tu vai tomar diazepam, diazofrio, sei lá, essas coisas aí todinha, tarja preta, roxa, amarela, tu vai tomar remédio. Por que foi estar falando? E eu quero saber o que está falando, irmão. Eu quero saber o que está dizendo. O maldizente vai falar mesmo. Eu quero servir a Deus com alegria. Fecha os ouvidos, desliga o Instagram, desliga o YouTube, sai disso aí. Não envenena a tua alma com língua de maldizente. Pode acompanhar, porque tem pessoas, ouviu? É porque você ouviu? Você ouviu o quê, irmão? É porque está doente, já está doente. Bota na Rede Brasil e liga lá as mensagens uma atrás da outra assim. Aí sim. Daqui a pouco você está falando língua, está glorificando a Deus, está levantando a mão na cozinha, está falando das coisas do céu. Irmão, a alma está com saúde, tem, ou não é? A gente sente alegria, aquele gozo assim. Está chegando a hora do culto, você já fica, o coração fica dum, 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 dum. Hoje Deus vai mandar uma mensagem. Hoje vai ter graça. Hoje vai cair poder do céu. Hoje o conjunto vai cantar, o coral vai cantar. Oh, irmão, como é bom servir a Deus com alma pura, com saúde, tudo limpo, tudo purificado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, tem que falar, né? Porque falar de coisa ruim não é bom não, mas tem que falar porque é remédio, né? É remédio. Diótrefes estava doente. Aleluia. Estava doente. Tem gente doente ou não tem? Doente espiritualmente. E os sintomas aparecem. Aleluia. O apóstolo João continua dizendo no versículo 10. Não contente com isso, não acolhe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Outra característica da doença de Demétrio, ele se isolou com o grupinho que apoiava ele. O grupinho que gostava de João, do apóstolo João, que dizia, não, nosso pai, é o nosso pai, o apóstolo João, ele... bota para fora. Só fica aqui quem gosta de Demétrio. Porque geralmente, irmãos, o panela ruim só tem coisa ruim dentro. Em ninho de cobra, passarinho não se cria. Entendeu?
Não, irmão, ali tem um bonzinho, aquele passarinho ali, ó. Ah, que benção. Não. Em ninho de cobra, passarinho não se cria. Tudo que está lá é cobra. Porque basta você dizer assim: olha, irmão, é o seguinte, aqui na minha casa, ninguém fala do meu presbítero. Vai-se embora, não fica não. Aqui na minha casa, ninguém fala da irmã fulana, é minha irmã. Viu? Ela tem os defeitozinhos dela, mas ela é crente, ela é salva, ela é filha do Deus Jeová dos exércitos. E aqui não fala não. Vamos, dobra o joelho aí para a gente orar por ela. Vamos ficar de joelho aqui 1 hora. Não fica. Porque falador, murmurador, doente não ora, não gosta de orar. Bota de joelho para orar, não aguenta. Ele está procurando ouvidos que lhe escutem, corações que lhe recebam, ambientes que lhe sejam favoráveis. E era o que Demétrio fazia. Quem compartilhava de toda essa enfermidade dele, ele juntava aqui e dizia: nós estamos juntos aqui, junto. E quem não compartilhava, ele jogava para fora. O texto aqui é muito claro assim: expulsa da igreja, expulsava da igreja. Porque ele se isolava naquele grupinho, aquela coisa assim, né? Tudo doente. Então, irmãos, esses são os sintomas, né? Tem mais, viu? Mas vamos deixar para depois esse sintoma ruim, né? Mas serve para a gente se alimentar, né? Vamos falar de sintoma bom? Quem tem saúde espiritual aqui nesta noite, tem saúde? Todos nós, eu disse que todo mundo nós temos saúde, graças a Deus. Todos nós aqui. Eu só falei de Demétrio aqui porque para a gente se vacinar, né? Mas eu sei que aqui não tem não. Diga amém, ninguém disse amém. Escute só. Mas tem exemplo bom. Não é ficar olhando só para Demétrio. Demétrio dá agonia, fica ruim, o negócio fica difícil. Porque Demétrio é ruim de tragar, irmão. Não obedece, não se submete. Ou não é? Fala mal dos outros, fala mal do apóstolo João. E expulsa crente que serve a Deus com alegria da igreja. Meu Deus do céu, o que é que esse homem está fazendo aí? Acabando com tudo. Diótrefes, né? Perdão. Diótrefes. Então, mas não só tem um exemplo de Diótrefes para a gente olhar, não. Não olhe só para Diótrefes. Não olhe só para o exemplo ruim. Se você começar a olhar exemplo ruim, você vai ficar ruim também. Você vai cair também na mesma linha de doença espiritual. Por isso que João diz assim: eu vou dar um exemplo para vocês de coisa boa. Eu vou falar de um homem aqui. Olha, que dá gosto falar dele. Como é bom, irmão, quando a gente olha para um crente assim, santo, crente de oração, crente humilde, sincero, que o olho dele não transmite nada de ruim. Você diz: você fica encantado com aquela pessoa pelo trato, pelo jeito. Crente é cheio de Deus, ele é educado, ele é simples, ele é manso, ele fala suave. Ou não é? Aleluia. Irmão, eu quero ser assim como esses crentes. Eu quero ser assim. Eu já falei aqui uma outra vez. Eu morei na casa da igreja de Brasília Pina. E a casa era em cima, tinha uma janelinha assim, que olhava para baixo. E o zelador é aquela pessoa que tem que estar atento. Abre o portão, mas fica de olho, porque pode entrar alguém que não, né? Antes dos irmãos chegarem, né? Alguém pode entrar e dar um prejuízo à igreja. Aí eu abria, ficava aquela tensão assim, tá olhando para o portão, tá olhando para ver se ninguém entrava. E tinha uma irmã, que o pastor Samuel vai lembrar dela, a mãe do irmão Severino Moreira. Era uma senhora já bem de idade. Aí ela vinha, entrava pelo corredor da igreja. Chegava debaixo da porta, assim, e eu estou em cima aqui olhando, né? Aí ela chegava embaixo da porta, o filho dela trazia ela, que ela já era bem velhinha. Aí trazia ela, chegava embaixo da porta, assim, levantava a mão assim e dizia: ô glória! Sozinha, ela era a primeira que chegava na igreja. E eu vi isso várias vezes. Outra vez chegava embaixo, o filho dela deixava ela parava assim, embaixo da porta, e fazia: ô glória! Aí um dia eu estava limpando, ela estava lá. Aí eu disse: irmã Maria, ela gostava muito de mim, minha avó. Aí eu disse: meu filho, olha, deixa eu perguntar à senhora. A senhora, quando chega, fica aqui embaixo da porta e faz assim: glória. Aí ela disse assim: não está escrito, meu filho? E mano, entrai nos seus atos com louvores. Que simplicidade, que pureza,
coisa linda, irmão. Que coisa maravilhosa, entendeu? Naquela simplicidade, naquela pureza, Deus se agrada disso, irmão. Olha, tem crente que ele vale a pena você olhar para ele, vale a pena você conversar com ele, vale a pena você estar na casa dele, vale a pena você estar acompanhando os passos dele, porque ele é um gaio na presença de Deus. E sabe o que quer dizer a palavra, o nome gaio? Felicidade. Olha. O outro era alimentado por Júpiter. Esse aqui era alegria, felicidade. Porque o crente que tem saúde, ele tem alegria, ele tem o gozo do Espírito na alma, ele sente prazer nas coisas de Deus. Ele, não estou dizendo que o nome dele forjou o caráter dele, mas o Espírito Santo não erra, né, irmão? Ele acerta, podia ter outros nomes lá para colocar nessa epístola, mas ele achou esse, Gaio, o homem que tem o nome alegria. Irmão, chegou o irmão alegria, chegou o irmão felicidade, chegou o irmão feliz. Oh, que coisa boa. E por que ele é feliz? Porque ele tem saúde, a alma dele tem saúde, ele tem saúde na presença do Senhor, ele está bem diante de Deus, ele está bem diante do Senhor. Levanta a tua mão aí se você está bem com Deus aí, está tudo certo, está tudo bem com o Senhor. Aleluia. A primeira coisa, irmãos, que nós vamos observar aqui, João falando, ele diz, diga comigo, o presbítero ao amado Gaio. Versículo 2 agora, amado. Já percebeu aqui? Versículo 5, vamos dizer comigo, amado. Procedeste fielmente. Você já viu quantas vezes João vai chamar ele de amado, 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 amado? Porque o crente que tem saúde espiritual, até os inimigos dele gostam dele. Já percebeu? Eu faço tanta coisa com esse irmão, faço e ele é sorrindo, ele, meu amor, meu bem, dá um cheirinho, um abraço, e não sei o quê. E até os inimigos ficam, não tem jeito. Porque o crente que tem saúde, até, eu só não digo que o diabo gosta dele, mas os inimigos espirituais terminam dizendo, eu gostei dele. Porque o primeiro sintoma de saúde espiritual é que você não revida na mesma altura dos ataques que você sofre. Às vezes você percebe aquela palavra feita uma espada assim, aí respira, mas não revida. Porque foi Jesus que ensinou, se vocês orarem só pelos vossos amigos, o que vocês estão fazendo? Os ímpios também fazem isso. Orai pelos que vos perseguem. Abençoa quem tenta te destruir. Abençoa quem tem raiva de você. Porque Deus vai mudar. Deus vai fazer uma obra. Quem não gostava vai passar a gostar. Quem tinha raiva vai passar a amar você. E vai dizer assim, meu Deus, é amado mesmo. Ela é amada mesmo. Porque o Espírito Santo te fez amado. Te fez amada. Você tem saúde espiritual. Às vezes o incômodo é justamente por isso. O incômodo é justamente por isso. Você, não é que nós vamos ser bonzinho. Esse nome bonzinho não cabe para crente, não é? Mas o crente, ele que tem saúde, irmãos, ele demonstra a bondade de Deus através dele. Quanto diz amém por isso? Amém. Aleluia. Então, Gaio era amado porque ele tinha saúde. Ele tinha, como eu falei anteriormente do outro exemplo, que estava doente, os sintomas da doença dele estavam aparecendo. Assim também, quando a gente tem saúde, os sintomas da saúde, o que é um corpo com saúde? Tem vigor, não está prostrado, né? Se alimenta bem, está sorridente, o rosto está bonito. Que é isso? Tem saúde, o sangue chega a estar correndo assim, vermelhinho, está bonitinho, não tem nenhuma inflamação, está tranquilo. De vez em quando toma um Dorflex, mas é normal. Aí está tudo certo. Porque tem saúde, irmão, agradece. Irmão, eu estou com uma dorzinha aqui, isso aí não é nada não, minha irmã. Deixa eu te falar, isso é assim mesmo. Porque eu estou com dorzinha no braço, isso aí não é nada não, minha irmã. Tem gente doente, você está doente não. Você tem saúde. E os sintomas da saúde também vai sair, vai aparecer. Vai aparecer no teu semblante. Aleluia. Aleluia.
Efésios 3,16 diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Veja que Deus abençoa riqueza, glória, poder. Paulo usa esses 3 nomes aqui, né? Glória, poder, riqueza, que espiritual, no homem interior. Quando o interior da gente tem saúde, Deus e o Espírito Santo têm liberdade na nossa alma, os sintomas da saúde também aparecem. Aleluia, glória a Deus. Então, a alma de Gaio tinha saúde. Por isso que o apóstolo João disse assim: assim como bem vai a tua alma. Mas como é que João, ele tinha alguma máquina que olhava a alma? Porque a alma é uma coisa assim, né? Subjetiva, é uma coisa espiritual, né? Que não se vê o corpo, né? Se vê o que está por fora. Mas João dá um diagnóstico da alma de Gaio. Percebe? Ele não sugere, ele não dá uma hipótese, ele afirma: assim como bem vai a tua alma. E como é que ele viu isso? Os sintomas da saúde espiritual. Ele viu em Gaio os sintomas da saúde espiritual, as marcas de saúde espiritual: paz, tranquilidade. Aleluia. O Espírito Santo controla a alma da gente nas horas mais difíceis. Ao ponto que o salmista Davi disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que não teme? Porque tem saúde. A alma tem saúde. A alma está bem com Deus, está bem com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, nós aprendemos isso, eu aprendi isso. Nós aprendemos isso também, que eu vou falar agora. Nós aprendemos a resolver tudo com oração. Mas tudo mesmo, tudo com oração. A Bíblia diz: tudo seja apresentado diante de Deus em orações. Todas as vossas demandas, tudo. Quem perdeu talvez isso, volte. Apresenta tudo em oração, tudo. Jesus, amanhã eu estou precisando ir em tal lugar, Senhor. Olha, eu vou resolver aquele assunto. E eu não quero ir sozinho, não. Vai comigo. Aí o pessoal fica olhando para aquele irmão, para aquela irmã que vai, dá tudo certo, resolve. Quando dá errado é porque Deus não quer, para ele não entrar no caminho ruim. Aí até quando dá errado, ele: Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque tu não deixaste, eu sei que é a tua vontade. Aí ele já volta agradecendo de novo, porque tem saúde, tudo dá certo. Que as nossas súplicas sejam, as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, através da oração. Aleluia. Porque Deus é detalhista, queridos irmãos. Jesus é detalhista. Amém? Eu conheci uma irmã, já vamos concluir, né? Conheci uma irmã que ela estava em casa cozinhando uma galinha para o almoço. Ela, o esposo e o filho, o esposo trabalhando. Aí ela ouviu a voz do Senhor dizendo assim: vai na feira e compra uma galinha. Aí ela disse assim: poxa, eu não estou cozinhando a galinha? Aí o Espírito Santo disse: me obedece, vai comprar a galinha. Ela deixou a galinha lá cozinhando, foi na feira, comprou outra e voltou para casa, botou na geladeira. Aí o Senhor disse assim: coloca para cozinhar. Ela disse que pegou a galinha, obedecendo, colocou, ficou 2 panelas assim, cozinhando ao mesmo tempo. Parece que teve uma hora que ela parou assim, ficou olhando e disse assim: eu estou bem. Ela ficou olhando assim. Aí quando cozinhou, aquela que ela foi comprar, que o Espírito Santo mandou, a outra não, a dela não, a que ela tinha ido comprar, o Espírito Santo botou na mente dela uma pessoa.
Aí diz, pegue, bota numa panela e vá na casa da irmã e entrega ela. Aí ela saiu com aquela panela no meio da rua. Aí quando chegou lá na casa da irmã, ela bateu assim, né? Bateu, a irmã abriu aquelas portas que tem uma janelinha pequenininha assim. Aí a irmã abriu, olhou assim. Aí ela com a mão para trás assim, vim almoçar contigo. Aí a irmã fez, eita. Fechou a janela. Está na prova, né? E, logo hoje. Aí ela disse, não, estou brincando, eu vim aqui trazer uma coisa para você. Olha, eu estava em casa. Aí contou, eu estava em casa. E eu estava cozinhando uma galinha. E o Espírito Santo disse a mim, vá na feira, compre outra galinha, bota para cozinhar. Quando a irmã começou a contar, ela caiu de joelho no chão. A irmã caiu de joelho. Jesus! Tu estava me ouvindo, Senhor? Porque eu disse aqui de joelho, Jesus, hoje eu quero comer uma galinha. Agora se for para tirar da galinha dos outros, eu não quero não. Eu quero uma galinha para mim. Deus, Ele está ouvindo tudo que a gente fala. Ele acompanha todos os detalhes da nossa história. Ele está vendo tudo, Ele sabe tudo. E quando a gente tem saúde, tem essa ligação com Deus estreita, assim, é uma ligação especial. Você está caminhando, está falando com Jesus. Você está andando, está falando com Jesus. Aleluia. Aconteceu comigo, irmão. Eu vinha dentro do carro, estava passando por uma situação, isso faz um tempo. Passando por uma situação, eu vinha dentro do carro e ia para a loja. Para a loja. Você sabe que eu trabalhei muito tempo numa empresa aí, né? E aí eu vim no caminho dizendo assim, Senhor, eu sei que tu fala, Senhor. Eu dentro de mim não disse, desculpa. Eu dentro de mim falando no meu coração. Eu não abri a boca para falar. Senhor, eu sei que tu fala, Senhor. E eu estou nesse dia assim, que se eu sair do trabalho hoje, tu não falar comigo, Senhor, eu tenho que ouvir tua voz. Eu estou dentro da loja. Aí eu vim no corredor assim, lá vem um irmão. Eu percebi que era um irmão, ficou em pé assim, no corredor. Aí olhou para mim e disse assim, o senhor é o irmão Farias? Olha, hoje é muito fácil me conhecer. Rede Brasil, né? Leva a gente para todo lado, né? Pessoas falam comigo que eu nem sei, porque não só eu, acho que os companheiros aqui também, porque as pessoas veem a gente, né? Mas eu não estou falando de um tempo que não tinha TV, não tinha nada. O senhor, irmão Farias, sou eu, irmão. Pois não, disse. O Senhor ouviu o que tu disseste no caminho. E tu disseste que precisava de uma palavra. Eu estava no ônibus, eu ia passar direto. O Espírito Santo disse, desce, entra nessa loja e tu vai falar para um homem chamado Farias. A saúde espiritual na alma era Xanai. Ah, como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom sentir a graça do Senhor. Irmão, a alma fica leve, o coração fica leve, o Espírito Santo flui. Você não tem essa engrenagem, essa gangrena espiritual, esse câncer doentio. Não, bom é quando a gente tem essa intimidade com Deus. Olha, eu vou fazer isso contigo. Faça, meu irmão, faça. É coisa boa, mas é coisa ruim, mas vai ficar bom. Porque a Bíblia diz que Ele transforma o mal em bem. Ele transforma o mal em bem. Então esse sentimento do crente que Deus está com ele, que ele está bem, que a alma dele está bem, que ele tem saúde. Ah, irmãos, não tem dinheiro na terra que pague. Aleluia. João disse, eu tenho outro sintoma, Caio, que me impressiona em você. É que você anda na verdade, você vive na verdade. Todo mundo dá testemunho da tua verdade. Tu és, a verdade aqui também tem sentido de obedecer a palavra. Você vive pela palavra. E isso é coisa maravilhosa, Caio. A gente te admira, porque tu tens saúde. Porque tu andas pela palavra, com a palavra. Vive na palavra, te alimenta da palavra. Obedece a palavra. Aleluia. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Tem muito gaio espalhado por aí, tem testemunho, tem vida, tem exemplo. Nós temos que seguir estes exemplos. Deixa o exemplo negativo para lá, do falador, do malicioso, da língua ruim, do crítico exacerbado. Olha, deixa de lado. Olha para Gaio,
O homem que tem saúde, o homem que é amado, o homem que tem intimidade com Deus, o homem que vive com Deus e para Deus e com Deus. Aleluia, aleluia. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, que a nossa vida espiritual tenha saúde. Aleluia, tenha saúde, saúde. Oh, glória a Deus. Tem gente que profetiza carro, profetiza casa, profetiza dinheiro. Não, eu vou profetizar para você agora: saúde, saúde, saúde na alma, saúde do espírito, saúde na tua casa, saúde com teus filhos, saúde, saúde. O céu vai descer, a graça vai cair, a presença de Deus vai nos encher quando a gente tiver saúde, saúde. Saúde, é isso que a gente precisa. Saúde, espírito. Não precisamos de dinheiro, não precisamos de carro novo. Isso aí Deus vai dando porque é para a gente usar. Nós precisamos de saúde, saúde. Que a alma tenha saúde, que o nosso espírito tenha saúde na presença do nosso Deus.